Vamos lá. Vamos lá. O arco de Wano é ruim. Sério. Linkzinho. Vamos ver qual que vai ser a pedrada dele. Tô ansioso por essa peel do Linkzinho. Tô ansioso. Oi, tudo bom? Eu meio que tinha tirado umas férias de 2 semanas desse canal aqui. Ah, tranquilo, mano. Tem que tirar férias mesmo. Mas eu voltei. E por sinal, o último Senti muito sua falta, inclusive. Tu não tem noção. vídeo que eu fiz foi de One Piece e o público sinceramente gostou bastante do vídeo, então eu decidi escrever mais alguns outros e é óbvio que eu decidi fazer sobre um tema polêmico porque eu gosto de ver o caos nos comentários. Olha como é foda, né? O Linkzinho, ele é tão fã do caos que a própria mente dele é um caos, né? Enfim, eu não gosto da Guerra de Wano. Opinião corajosa. Mas calma, não dá dislike ainda, deixa eu explicar. Deixo. Esse vídeo aqui O problema é quando ele tenta se explicar, né? Quando ele afirma algo, apesar de ser absurdo, a gente até aceita, tá ligado? Mas, quando ele tenta explicar esse absurdo, é aí que desanda. é pra quem de fato acompanha o anime ou o mangá de One Piece, mas de qualquer jeito, o arco de Wano é simplesmente uma das maiores coisas que todo One Piece já fez, né? Pela quantia de tempo na qual ele foi planejado, pelo hype que isso criou no público. 10 anos, o Linkzinho. Foi 6 anos, não. Foi 10 anos. E, inclusive, ele é sim um dos meus arcos favoritos em muitos pontos, Entendi. É um dos arcos favoritos dele, mas é ruim, é isso? mas em outros eu detesto ele completamente. Há muitos anos atrás, depois do time skip, do famoso time skip em One Piece, lá em 2012 e 2013, Luffy fez uma aliança com o LOL, um outro pirata que aparece na história, com o intuito de derrubar um dos 4 piratas mais fortes do mundo, Já falei, um dos grandes crimes da humanidade é legalizar a opinião. Kaido das 100 Feras, conhecido também como a criatura mais forte viva e tudo mais, e mais de 6, 7 anos depois, Sim. Sim. começou a Guerra de Wano, que foi preparada por muito tempo com o hype de ser uma das melhores coisas que One Piece já teve. Eu adoro, cara, o arco de Wano, por muitas razões, por muitos momentos emocionantes e tudo mais, mas eu acho que tem um probleminha. Qual é? Fala pra gente. A guerra final, a guerra em Onigashima. Eu simplesmente detesto essa guerra, e nesse vídeo Linkzinho, eu gosto até da tua afirmação, né, da tua opinião, porque guerra não é legal, né? Eu também não gosto de guerras, sabe, Linkzinho? Eu também sou um pacifista. Eu acho que a guerra, todo mundo perde, eu acho que todo mundo se prejudica, é muito triste, gera traumas, então eu concordo com o Linkzinho nessa peel, tá ligado? Guerra não é legal e eu também detesto a guerra de Onigashima, da mesma forma que detesto a guerra de Marineford, eu detesto guerra no geral, tá? Eu acho que a humanidade não precisa ficar guerreando. aqui eu vou tentar explicar alguns pontos do Sempre sensato, né, o Linkzinho? por que eu não gosto dela. Mas lembrando, inclusive, antes de começar o vídeo, né, eu sei que o público de One Piece não é muito acostumado com críticas, com pessoas falando muito mal de One Piece. Eu sempre Verdade. que vejo os capítulos do mangá, inclusive, eu desço pra poder ver a galera se matando nos comentários e tal, já que ninguém aceita a opinião de outra pessoa. Quando a opinião é uma merda, é difícil de aceitar mesmo, meu querido. Então lembrando que esse vídeo aqui é baseado na minha opinião. Lá vem. Então, de fato, você pode simplesmente discordar de tudo que eu falei e tá tudo bem. Se você discorda de alguma coisa, bom, no fim das contas é só um desenho japonês, não precisa ficar estressado, tá bom? Verdade. Olha como o Linkzinho é maduro, cara. Ele já tá delimitando ali que é a opinião dele. Ele sabe que vai falar merda, isso é óbvio, né? É o Linkzinho. E aí ele já tá delimitando que é só a opinião dele. Que ninguém precisa levar a sério. E ele tá certo, cara. É assim que tem que ser. Gostei, velho. Bom, então tá certo. O meu problema com esse arco aqui poderia ser muito bem resumido em apenas uma frase: ideias muito boas, execução meio bosta. O arco de Wano é com certeza absoluta uma das coisas que o Oda mais deve ter demorado pra fazer e que mais deve ter dado trabalho pra fazer. Verdade. Desenhar dá trabalho. Afinal de contas, Kaido não é apenas um inimigo forte que o Luffy vai enfrentar ou alguma coisa do tipo. Ele não é só também o inimigo mais forte que o Luffy já enfrentou, mas ele é o líder de um país com um literal exército muito mais roubado do que qualquer bando que já apareceu. Os piratas que o Kaido comanda, né, os piratas das feras, nem podem ser chamados de um bando. Os caras são literalmente um exército. Tem 500 pessoas com Akuma no Mi, fora mais de 3.000 membros com frutas artificiais e bem mais de Pesquisou legal, hein, o Linkzinho. Tá vendo? E vocês ficam falando que o cara não faz roteiro. Respeita o cara, mano. 5.000 membros, considerando que o Luffy vai pra cima do Kaido com 5.400 aliados, incluindo samurais, os minks, muitos personagens que foram Ele teve o esforço de abrir a wiki, né? Mas pelo menos abriu. preparados Tem gente aí que nem abre. Vive na base do achismo. por anos pra poder
Não vou citar nomes, né? Não quero criar polêmica. Chegar nesse momento, e aí só o bando do Luffy em si, né, que aparece dentro do arco pela primeira vez junto em muitos anos, já são ali 10 personagens importantes. O bando dos Chapéus de Palha tá presente, fora eles nós temos Kaido e Big Mom, que são dois Yonkous, né, os vilões principais do arco. Nós temos os 3 astros principais, que são comandantes de Yonkou poderosos. Nós temos os Tobiropo, 6 personagens fortes do bando do Kaido. Nós temos os samurais, em especial, né, os bainhas vermelhas. Nós temos Sim. os Minks, que quase ninguém lembra, mas eles aparecem Ninguém lembra dos Mink, né? Eles nem tiveram atuação nessa guerra. Importância zero. no arco. Nós temos o Orochi, nós temos um monte de coisa. E isso pra mim cria o primeiro grande problema de Wano. Muitos personagens, muita coisa, pouco tempo de tela. Fato. Um dos problemas de você fazer um arco grande desse tamanho, cara, e com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é principalmente que, como tem coisa demais acontecendo uma por cima da outra, acaba que nada vai ter a profundidade necessária, nada vai ter tempo pra poder se desenvolver também. Se a gente for pegar... Nada é muito forte. Assim, eu concordo com o Linkzinho que, de fato, isso não é um problema exclusivo de Wano, é um problema de One Piece no geral, né? Como eu falei, não é um problema exclusivo de Wano, é um problema de One Piece no geral. Muitos personagens, de fato, e alguns não ganham o tempo de tela necessário. Não tem esse aprofundamento, né? Em todos, mas falar que todos os momentos se resumem a nada porque não tem tempo, aí não. Por exemplo, os próprios Chapéus de Palha em si, né? Os Chapéus de Palha, eles são basicamente o nosso grupo principal, os protagonistas da história. São os personagens mais populares da série, afinal eles são os principais. E se a gente for pegar algum arco de exemplo pra poder comparar ele com a Guerra de Wano e tudo mais, acho que fica mais fácil pra gente entender. Por exemplo, o arco de Alabasta, né? Que ele é muito popular. Cara, eu vou começar já a falar, assim, eu já tenho uma noção do que ele vai falar, posso ser que eu esteja errado. Mas assim, comparar Alabasta com Wano é muito errado. Porque em Alabasta, por exemplo, o Luffy não tinha tantos aliados. Os Chapéus de Palha não tinham tantas pessoas pra apoiar eles. Então todo mundo tinha que lutar. Desde o capitão até o médico. Todo mundo tinha que lutar, tá ligado? E é isso aí, porra. A porrada tem que comer solta. Agora não. Depois do Novo Mundo, o Luffy ele começou a ter aliados. Começou a ter uma frota. Começou a ter outros personagens ali com ele. Então, nem todo mundo do bando precisa lutar. Vamos ser sinceros, a função do Chopper, por exemplo, não é lutar. O Chopper exerceu a função dele na guerra. O cara criou a cura lá pro vírus, replicou, fez vacina, tacou no ar, e é isso aí, pô. É chato? É chato. Eu queria ver o Chopper lutar, por exemplo, tá ligado? Eu queria ver ele ter tempo de tela. Mas ele teve a função dele, na questão do roteiro. O Usopp, por exemplo. O Usopp não teve uma luta épica, mas ele teve uma função. Ele desempenhou a função dele de acordo com o roteiro. Eu também sinto falta, às vezes, de algum momento épico para algum personagem, algum aprofundamento, mas nem todo arco tem essa necessidade, tá ligado? Tu pode ver que o Oda ele vai trabalhando com os Chapéus de Palha, cada arco tem um destaque. Pô. A Robin tava, há o quê? 20 anos sem lutar? Chegou em um ano e ela lutou. E agora ela se firma no bando como um dos lutadores mais fortes, tá ligado? Então, cara, eu acho que comparar um arco antigo com um arco atual é muito complicado, porque principalmente antes do time skip, o One Piece, ele era muito mais aberto. Depois do time skip, ficou mais direto, tá ligado? Porque depois do time skip, no Novo Mundo, eles têm um objetivo já fixado. Por exemplo, derrubar um Yonkou. Pra poder conseguir depois o Red Poneglyph. Pra poder depois achar... Laugh Tale, pra poder achar o One Piece. Antes não, antes você ficava à mercê do log pose. Então você tava ali, atualizava, ia pra uma ilha, pra outra, babá, não tinha um objetivo. O objetivo é encontrar o One Piece. Mas você tava mais livre nesse aspecto, era mais aventura. Depois se torna algo mais focado, tá ligado? Muito fã reclama, inclusive, disso. E assim, eu acho que se fosse ser do jeito que era antes, ia durar pra sempre, né? Uma das razões pra esse arco ser tão popular, cara, é porque todos os Chapéus de Palha, eles têm um envolvimento geral com aquele arco. Então, a gente tem desenvolvimento emocional desses personagens e todos eles acabam tendo o seu momento. Tecnicamente, em Wano, no geral, todo Mugiwara tem o seu momento também. Alguns menores, tipo o Usopp, por exemplo. Mas tem. A Nami tem uma luta muito da hora em Alabasta, o Usopp tem uma luta muito legal em Alabasta, o Chopper tem momentos legais e tem uma luta legal em Alabasta, então isso é muito interessante. O que me incomoda em Onigashima especificamente é que algumas lutas do Chapéu de Palha não tiveram aquele impacto, tá ligado? Por exemplo, a luta do Frank versus o... o Triceratops lá, eu esqueci o nome dele.
Pô, ela parece uma luta random, velho, quando ela acaba. Não tem aquele impacto, tá ligado? Sasaki, isso. Ela só é uma luta, acontece, acabou, pronto, acabou. Sabe? Não tem aquele impacto que deveria ter, tá ligado? Mas, assim, eu super entendo, tá ligado? Fazer o quê? O Oda, ele não tem mais tempo pra poder ficar desenvolvendo lutas complexas. Ele já deu uma entrevista falando que ele não pode pegar uma luta e estender por vários capítulos, igual ele fazia antes. A do Luffy até vai, porque é a do Luffy. Mas de outros personagens é muito difícil. Pô, em Onigashima teve a do Sanji, do Zoro, do Luffy e do Kid do LoL, que teve mais de 2 capítulos dessas lutas. A do Luffy teve capítulo pra caralho. Mas a do Sanji, do Zoro, do LoL e do Kid teve capítulo pra caramba também. E é o que dá pra fazer, tá ligado? Porque, infelizmente, ele tá seguindo um ritmo ali onde ele não pode parar. Agora imagina você, se o arco de Alabasta tivesse tanta coisa e tantos personagens, que as lutas principais do arco fossem lutas dos personagens de Alabasta mesmo, sabe? Tipo do Pel, por exemplo, que é um personagem que tem Alabasta. Imagina se ele tivesse uma luta legal, mas o Usopp não tivesse nenhuma. Será que o impacto do arco seria o mesmo? O Usopp nem deveria lutar, né? O Usopp é um atirador. A função dele não é pra ir pra linha de frente e cair na porrada, tá ligado? Dar martelada. Nunca foi. Ele tem que ficar lá de trás, mano. Ele é o sniper do time, tá ligado? Ele não tem que ter uma luta direta. O tipo de luta que o Usopp tem que ter não é lutas diretas, tá ligado? O Wano é um Por exemplo, né? momento muito importante, cara, do anime, né? Onde o Luffy, basicamente, se o Luffy e o bando dele ganharem aquela luta contra Kaido e Big Mom, o Luffy vai virar literalmente um dos piratas mais fortes do mundo, um passo mais perto de ser o rei dos piratas. A maioria dos Chapéus de Palha não tem envolvimento emocional nenhum com aquele arco. Eles mal têm algum envolvimento emocional com o Kaido e com todo aquele rolê. Pô, tá de sacanagem, mano. Como é que não tem envolvimento emocional com o arco, cara? Os Mugiwara fica... Mano, caralho, bizarro. Bizarro. Pô, mano, o Kinemon e o Momonosuke, eles ficam 10 anos no mangá. Pra gente que tá lendo. Nesses 10 anos, de 2012, 2011 até 2021, 2022, quando acabou o arco, né, 2022, a gente tem o Kinemon e o Momonosuke junto com o bando, cara. Todo esse tempo. E quando eles chegam em um ano, eles se apegam a Shinobu. Se apegam àquele personagem lá que morreu, que é o pai da menininha que fica rindo, da Otoko. Tem um envolvimento emocional com os personagens do arco. Com os Minks, um Zou, isso já é criado. Tem todo um envolvimento com vários personagens, com todo o contexto de Wano, com a história de Wano, com o flashback que eles ficam sabendo, porque o Kinemon conta a história do Oden pra eles. Então, como é que não tem envolvimento, velho? Quer exemplos? O Usopp, por exemplo, né, que é um personagem muito amado pelo pessoal, um dos Chapéus de Palha mais populares e tal. Sim, a Nami se vê na Otama, salvando a criança da mesma forma que a Bella Mary salvou ela, exatamente. O que ele faz na Guerra de Wano? Nada. Ele não faz nada. Ele dá suporte pra Nami. E depois, ele derrota o garoto esquilo, que tava passando as informações pra todo mundo, rouba o microfone e dá pra Otama, que controla praticamente todos os Smiles lá da guerra. Cara, isso pode parecer pequeno, mas isso mudou o rumo da guerra, pô. É o que eu tô falando. Tem coisas ali no mangá que, apesar de não parecer épico pro fã médio, se tu for ver em questão de roteiro, muda o rumo do bagulho, cara. É tipo o Chopper. O Chopper, ele não fez nada pro fã médio. Ele simplesmente só curou todo mundo, né? Ele acabou com um vírus mortal ali em pouco tempo e fudeu com o Queen. Só isso. O momento daquela guerra é importante pro Luffy? Com certeza absoluta. E o Usopp ainda salvou os bainha, né? É uma guerra importante, uma das mais hypadas e tudo mais? É, mas durante o arco inteiro, cara, a gente só vê o Usopp andando pra lá, andando pra cá, ele corre de uns inimigos, solta um ataque aqui e ali, e já era. Isso acontece porque tem tanta coisa pra poder acontecer dentro da guerra, tem tanto personagem pra ter combate, tanta coisa pra acontecer ao mesmo tempo, que você não tem tempo de trabalhar a maioria dos Chapéus de Palha, por... Eu concordo com ele nesse ponto. De fato, às vezes não dá pra trabalhar todo mundo. Mas ele falar que não tem envolvimento emocional, que não teve importância, que isso, aquilo outro, é bullshit, velho. Por exemplo, que são a galera principal da história, o que deixa todo o arco da guerra meio que só acontecendo. E por sinal, gente, eu tava lendo na edição aqui e vale destacar também, tá? Momentos interessantes, né, momentos de destaque pros personagens não são só momentos de luta, cara, e esse tipo de coisa. Ah, tá. Mas eu acho que a parte mais importante, cara, são momentos únicos daqueles países, né, das ilhas que os Chapéus de Palha chegam, que acabam sempre trazendo eles mais pra dentro da trama, sabe? Tornando tudo mais pessoal pros personagens mesmo. Em todo... Pô, mano, ele leu o Wano mesmo? Que, pô, metade de Wano é na capital de Wano, pô. Eles vivendo o país, usando as roupas, as tradições, conhecendo os personagens.
se preparando pra guerra, aí depois vem o Onigashima. Porque ele tá falando como se não tivesse isso no arco, tá ligado? Em todos os casos, de todos os bons arcos, as coisas acabam se tornando cada vez mais pessoais, cara. Elas já são meio que pessoais pros personagens que são daquela ilha, né? Que são daquele país. Por exemplo, Alabasta, que eu tava falando antes, ele já é pessoal pra Vivi, já é pessoal pro Rei Cobra, já é pessoal pros personagens que estão ali. Eu acho que em Wano, cara, é um dos arcos que eu vejo que isso meio que não acontece tão bem assim. Como que não acontece, velho? O Momonosuke e o Kinemon estão junto dos Mugiwaras. Há tantos arcos, há tanto tempo, eles passaram mais tempo no navio do que a Vivi, velho. Pra gente que tá lendo, foram 10 anos. A Vivi passou o quê? 2, 3 anos no navio? Menos do que isso. Tá ligado? Não tem nem comparação se bobear. Parece que tem tanta coisa pra rolar, como eu falei, que não fica tão bem separado. Por exemplo, quando eles chegam em Wano, cara, a gente tem cidades que estão passando fome. Cidades que literalmente não têm o que comer, bebem água infectada. Habla mesmo. Faz a sua crítica. E além disso, cara, tem uma cidade que inclusive comeu, né, foi dado pra eles comerem Smiles, que são Akumas no Mi que meio que não funcionavam direito. E aí todas as pessoas daquela vila simplesmente não conseguem mais demonstrar sentimentos, elas ficam só rindo. E o Zoro fica totalmente puto com essa situação. Olha lá a carinha do Zoro puto. Mas não teve envolvimento emocional, Ou seja, além de estarem passando fome, elas foram infectadas, cara. Isso era uma situação simplesmente genial pra adicionar momentos bons pra, por exemplo, o Sanji, por ver as pessoas daquele país. Mas tem... Os Mugiwaras ficam putos com isso, velho. Principalmente o Zoro. Passando fome nas mãos Cara, ele não leu o arco de Wano. Ele pegou tudo na wiki. Ele pegou o resumo na wiki e botou no vídeo. Não é possível. de um governante incompetente que só se importa com armas, ou então o próprio Chopper, que poderia ver as consequências das Smiles. Pô, mas o Chopper tava lá com o Luffy, velho, na prisão, mano. O Chopper foi lá salvar o Luffy. O Chopper não viu o que tava acontecendo do outro lado. Não é à toa que o Chopper tava ocupado, lidando com os zumbis que o Queen criou lá na prisão, pô. Etc. Coisas que poderiam ser muito bem desenvolvidas, mas acabam... E o Chopper ficou puto com o Queen por causa disso. E depois o Onigashima ficou puto de novo. Tá ligado? Tem toda uma questão ali de não usar vírus como brinquedo e tudo mais. No contexto do Chopper, aconteceu. E o Sanji e o Zoro ficaram putos com o Smile. Acaba que não acontece, o Sanji e o Chopper nem estão presentes ali naquele momento, então eles acabam nem sabendo direito disso e tal. Não, o Sanji sabe. E quando você chega nos momentos ápice do arco, onde as lutas vão começar, esses personagens acabam não tendo nada em pessoal contra esse bando de piratas, além de saberem que eles são do mal e tal, então... Verdade, o Sanji não teve nenhuma questão com o Queen, por exemplo, né? Que praticamente trabalhou com o pai dele, odeia a família dele e, consequentemente, odeia o Sanji também. Não tem um conflito emocional tão interessante. Não tem. Assim, e aí chega na parte clímax do o Chopper não teve um conflito emocional com o Queen também, nem rolou isso. O arco, o Oda tem que criar algumas situações meio aleatórias pra poder fazer os personagens participarem, tipo, esse cara aqui vai fazer um vírus muito forte que... Muito aleatório, mano. O Queen nem fez isso durante o arco todo. E vai matar os aliados dele. Então o Chopper vai lá e participa. Esse vírus dura exatos 2 episódios. Só existe pro Chopper ter um papel relevante no arco. 2 episódios? Tá maluco, Linkzinho. E cria uma cura. Isso aí ficou mó tempão no mangá, cara. Pra esse vírus, que é só pra poder falar que o Chopper fez alguma coisa no arco. É tudo meio corrido, meio rápido demais. Algumas coisas no próprio... Isso ficou tanto tempo no mangá que tinha gente cansada já. No final do arco, cara, acaba... O Linkzinho usou a cartada da opinião, mas ele não tá dando opinião nenhuma. Ele tá resumindo o arco com informações que ele tirou do cu e negando o que realmente aconteceu. Exatamente. Ficando sem explicar. A cartada da opinião é muito complicada, porque depois que inventaram a minha opinião, nunca mais morreu ninguém. Quando o arco acabou, por exemplo, a gente não fica sabendo exatamente se... E as pessoas que comeram as Smiles lá nas cidades, elas receberam uma cura? É verdade, porque o Chopper ele tem a obrigação de curar todo mundo, né? Assim, as Smiles não são doença, né? É uma questão genética. O Chopper não é exatamente um cientista, ele é um médico. Tá ligado? Aconteceu alguma coisa? E minha opinião que a Terra é plana, poderia respeitar? Ou não, os chapéus de palha só foram embora e deixaram elas lá. Várias coisas. Cara, o Linkzinho tá achando que o chapéu de palha é o quê, cara? É o governo pra poder salvar todo mundo? No arco de Wano simplesmente terminaram Nem o governo salva todo mundo. Em aberto, parece que simplesmente... o Chopper é Deus agora. Terminou super rushado. Os caras acabaram a guerra, passaram por uma festa e foram embora o mais rápido possível, tá ligado? Por exemplo, o Top não faz praticamente nada a guerra toda. O Brook não faz nada de impactante também na guerra toda. Verdade, o Brook não faz nada. A Nami tem um momento... A Nami também não fez nada de importante. Só derrotou a ult. Assim, nada. Bem pequenininho, onde ela ataca um vilão forte. E só o Frank tem uma luta...
E só. Ah, velho, tá de sacanagem. Ele não viu o arco, velho. Não. Eu não vou aceitar a opinião dele que ele viu o arco de Wano, porque ele não bem viu. curta, que dura 2 capítulos. O Brook nem salvou a Robin, não, né? Pode crer. Nem lutou lá com praticamente todo o grupo da Black Maria pra que a Robin pudesse lutar em paz. E o Jinbei também tem uma luta bem curta, que dura 2 capítulos. É uma luta legal? É, mas é uma luta bem pequena. Cara, mas o Linkzinho, o que tu queria, velho? Tu queria uma luta de quê, velho? De 10 capítulos pra cada personagem? O Oda já falou que não tem tempo pra fazer esse tipo de coisa, cara. Ele tá reclamando que tem coisa demais no arco de Wano. Aí as lutas são encurtadas, ele reclama também. Ele quer o quê? Mais coisa no arco? Aí não dá, velho. Eu sim. O Linkzinho quer 7.000 capítulos do One Piece. Eu também quero. Eu adoro One Piece. Amo. Mas não dá. Porque, tipo, o arco de Wano ele é tão grande, mas tem que acontecer tanta coisa nele que não sobrou espaço pra maioria dos personagens terem coisas legais pra acontecerem. Fato, mano. Tipo, é como se o arco de Wano fosse ter 100 capítulos e o Oda tivesse que ir dividindo. Tipo, o que o Jinbei vai fazer na guerra? Ele sai andando por aí? Ele vai achar Cara, todo o arco de One Piece é assim, velho. Não tô entendendo. um cara e ele vai lutar com esse cara por 2 capítulos. Todo o arco de One Piece é assim, velho. E ponto final. Esse é um Sim, mano. Pega o arco da CP9, velho. Eles invadem o bagulho lá, cada um luta com o personagem e acabou. É isso. único trabalho dele na guerra. Agora, pelos próximos 50 capítulos, ele não vai fazer nada. Eu entendo que, geralmente, em todos os arcos de Nada, né? O Jinbe nem apaga todo o fogo do castelo, não, né, mano? One Piece, a ideia é justamente, né, os personagens teriam uma luta 1 contra 1 e pronto. Mas mesmo assim, cara, tudo é tão rápido que mal passa aquela sensação de que os inimigos são fortes mesmo. Os piratas do Kaido deveriam ser, tipo, os mais fortes que o Não, aí eu concordo. Os Tobiropo não passaram a sensação que são super fortes mesmo. Eu também tive essa sensação. Inclusive, lança pio aqui. A ult é a mais forte dos Tobiropo. A ult tancou o Luffy, tancou o Yamato, tancou a Big Mom, tancou geral. E depois caiu pra Nami. E só caiu pra Nami porque já tava fodida. E caiu pra Nami com um golpe do Zeus, que era da Big Mom. Então tem que respeitar a ult. A ult era a mais forte, velho. Ninguém considerou essa pio, tá ligado? Chapéus de Palha já enfrentaram, sabe? Deveria ser as lutas mais difíceis e tal. E algumas delas até são, né? A luta com Kaido, por exemplo, é ridiculamente difícil. Luffy é derrotado umas 3 vezes e tal, o que é muito louco. Mas o resto das lutas, cara, são tão rápidas que nem passa aquela sensação de que esses inimigos são mesmo fortes. Fora o fato, cara, de que mesmo que esses inimigos sejam assim tão poderosos, etc., One Piece não tem lá muito costume de matar seus inimigos, né? Assim, eu acho que a luta do Jinbe e do Sasaki realmente foram esquisitas. Porque assim, eu gosto da luta do Jinbe pra caralho. Só que quando acaba o capítulo com ele dando aquele soco, eu fico com o sentimento de que, tipo, foi um soco forte, mas não vai cair, né? Aí quando chega no outro capítulo, não tem a finalização da luta. Eu acho que o que passa a sensação esquisita nessas lutas de Wano é que a gente não vê o outro personagem, em todas as lutas, de fato caindo e a reação do Mugiwara em relação àquilo, tá ligado? Se eu não me engano, da Nami tem isso. Da Robin, eu não lembro se tem. Mas faltou um react, tá ligado? Mas isso aí é foda-se, tá ligado? Mas eu acho que de fato, porque, por exemplo, o golpe do Jinbe é um golpe físico, é um soco. Então passa a sensação que foi só um soco muito forte. E que o Ruzu tinha que ter tancado isso, tá ligado? Mas não, foi um golpe muito forte. O do Frank ele manda um raio, né? Que é aquele raio laser que ele manda normalmente desde o time skip. E aí passa a sensação que, tipo assim, é só o raio laser normal do Frank. Como aquele raio laser derrotou um inimigo desse nível, tá ligado? É que a gente fica esperando um golpe novo, tipo da Robin. Da Robin, tipo, teve um golpe novo. Teve algo novo, aí tu fica, caralho. Então sim, uma luta foda. Quando é do caso do Jinbe, que é só um socão, ou do Frank, que ele usa o mesmo golpe que ele tá usando há anos, tu fica meio... né, aconteceu. O da Nami foi legal, pô. Ela usou um golpe novo, sabe? A gente fica esperando essas coisas novas acontecerem, né? Que é algo normal no Battle Shonen. A gente vê o personagem ser levado ao seu limite pra chegar no final e tirar algo da cartola, né? Da manga e usar contra o oponente, né? Isso é maneiro pra caralho. A gente adora isso. Todo mundo aqui é viciado nisso. Não adianta falar que não é. Todo mundo aqui é viciado. Eu não coloquei isso como um problema. Porra, eu ia super adorar ver o Chopper, tá ligado? Puto! Ativando uma forma nova, forma, sei lá, 100% humano, tá ligado? Bombadão, tá ligado? Só socão na cara. Porra, pica! Mas aconteceu, velho, tudo bem. Digamos assim. É que o fã também tem que parar de ficar fanficando tudo e achar que a fanfic tem que virar real. Na lista, mas pra uma guerra nesse nível da... Sim, o Jinbe derrotar o cara faz sentido.
Porque o Jinbe é forte pra caralho, tá ligado? História. E nesse ponto já, nos 1000 capítulos... Inclusive, mano, eu fui pesquisar e olha só isso aqui que engraçado, cara. Todas as mortes... Ele foi pesquisar quem morreu no arco? Ou seja, ele não leu o arco. Linkzinho, se entregou, hein, seu safado? Agora tu se entregou, que hein? aconteceram no arco de Wano em One Piece. O maior arco de guerra que One Piece já teve Ué, ele não lembra, tadinho. O arco foi tão rápido que ele não se ligou. até hoje, em teoria. 4 mortes. Os 4 são secundários de luxo. 2 morreram fora de tela. Nem o Kaido, que é a criatura mais forte do mundo, que saiu na porrada com mais de 30, 40 negros dentro da guerra, nem ele conseguiu matar alguém, cara. E olha que ele tentou. Impossível não amar o Linkzinho. Pô, cara, eu amo muito ele. Minha autoestima eleva pra caralho. Ele chegou a acertar ataque na cabeça de personagem que já tava cansado. E a Sue é secundário de luxo, pô. O Bainha Vermelha é secundário de luxo, pô. Que já tava morrendo e mesmo assim o personagem saiu vivo. Ou seja, vamos ser sinceros, a sensação de perigo que a guerra passou, no geral, é bem pequena. Pô, Linkzinho, mas o One Piece não passa sensação de perigo tem muito tempo já, né, meu querido? E isso aí é umas críticas, né? Que não dá. O Oda mata e depois volta o personagem, ou não mata. Sinceramente, acho que o geral que a gente poderia usar pra poder resumir isso é que, às vezes, cara, menos é mais. Talvez se a gente tivesse Caralho, hein? menos personagens, menos Trouxe aí uma ideia ambientalista, né? Menos é mais, reciclagem, achei foda. menos coisa pra poder trabalhar, esses 100 capítulos poderiam ter tido muita coisa mais interessante, que acabou não tendo. De qualquer jeito, seguindo pro segundo ponto aqui da guerra. Ele acha que um arco que foi... Cara, na cabeça do Linkzinho, o mundo deve ser um morango, né? Ele tá achando que, tipo assim, um arco que foi trabalhado durante 10 anos ia chegar lá e ia ser algo pequeno. A Big Mom. A Big Mom. Cara, a véia é literalmente um dos antagonistas mais injustiçados de todo One Piece. A Big Mom tem um passado muito maneiro. Fora que ela também tem um bando muito maneiro, né? Todos os filhos dela, os poderes Pô, incrível o bando relacionados a doces, a Pô, muito foda. comida e tal. É tudo muito bem pensado. Porém, a gente tem um Tá na metade do vídeo ainda, tá, gente? Só pra deixar problema claro. com o personagem dela. E o problema é, a Big Mom é uma piada É uma piada, de fato. nesse anime. A velha é apresentada inicialmente como um dos inimigos principais da Guerra de Wano, um dos 4 piratas mais fortes do mundo e tudo mais, mas toda vez que ela aparece em cena, cara, você se questiona se ela realmente é tão forte assim mesmo. Eu sempre me questionava, cara, em como em 30, 40 anos ninguém tirou o posto dessa velha. Cara, o Linkzinho, ele é muito foda, velho. Porque, assim, ele entendeu que a Big Mom, de fato, é uma piada. Que rola piada com a Big Mom. Mas, assim, ele não conseguir notar que a Big Mom é forte é sacanagem. E tomou o título de Yonkou pra si, porque, meu Deus, ela é muito Porque, tipo assim, velho, é só notar. Se ela é uma piada, e mesmo assim ela continua como uma Yonkou, que ele tá falando, por que será, né? bucha, cara. Imagina o seguinte, Ele não leu Holy Cake. tem um né? jogo online Holy Cake, onde a Big Mom praticamente vira um kaiju e sai destruindo tudo. aqueles jogos competitivos e tudo mais, né? E aí você tem uma criança que joga o game e essa criança decide comprar todos os melhores itens com o dinheiro do pai dela. Ela compra a melhor armadura, a melhor arma, o melhor Pô, um Roblox pega vocês? poder, e ainda assim ela é meio ruim no jogo porque ela não sabe jogar. A Big Mom tem um corpo quase indestrutível, ela sabe usar hack, ela tem uma Akuma no Mi extremamente roubada e tudo mais, e mesmo assim você quase nunca vê ela acertando um ataque. É, não Quando vê. ela acerta o ataque não faz nada, e na maioria das O ataque não faz nada. vezes ela não consegue nem desviar de golpes, velho. A Big Mom no início do arco Cara, ela não precisa desviar dos golpes. A Big Mom é um tanque de guerra vivo. Ela não precisa. Ela não toma dano. é atropelada por uma moto. Ela é Pica, tá? derrubada do domo onde a luta principal tá acontecendo, como se simplesmente ela não precisasse estar ali, sabe? Os personagens fazem uma estratégia em 5 minutos. Não, os personagens fazem essa estratégia porque justamente ter ela ali era o que tava fudendo com eles, mano. Por isso que tinha que acabar com ela logo. E jogam ela no oceano. Ela só não morre por causa disso porque a fruta salva ela. A Big Mom passa a guerra literalmente inteira sem usar hack do armamento pra atacar ou pra se defender uma única vez. Ela só derrotou um Tobiropo com um soco. Só isso.
Ela até usa em um certo momento, mas é pra atacar uma pessoa do bando do Kaido, ou seja, um aliado. Ela vai atacar um aliado, aí sim ela lembra que ela tem hack do Ah, tá. Nem precisava ter mostrado o vídeo, tá vendo como ele lembra? armamento, que ela pode ser forte e nocautear um dinossauro com um soco só. Mas quando ela vai lutar com os inimigos que ela realmente quer derrotar, ela fica dando soquinho no vento, fica errando todos os golpes. Mano, literalmente, o andar todo da luta da Big Mom e até abaixo e acima, os personagens comentam: essa tensão no ar é o haki do rei da Big Mom vazando. Tem esse comentário no mangá, que o haki dela era tão absurdo que tava contaminando os outros andares, tá ligado? Tipo, e ele tá achando que ela não usou o haki. Golpes e levando porrada de graça, cara. Fora que ela é derrotada por Law e Kid. O nível de avanço de poder que os moleques tiveram pra poder derrotar ela foi hilário, né? Porque na linha do tempo de One Piece, há menos de 3 meses atrás, a gente tava em Dressrosa, onde o Law não conseguia sozinho tancar o Doflamingo. Mas agora, sem a gente saber de nenhum treinamento que ele já teve, do nada, a fruta dele despertou e ele consegue tancar agora a Big Mom. Cara, o LoL e o Kid literalmente apanharam pra Big Mom a luta toda. A parada é que eles tacaram a Big Mom lá de cima num buraco cheio de magma. Só isso. A Big Mom apareceu nesse arco. E fizeram, na real, o que fez ela ser derrotada nem foi os golpes deles. Foi um monte de bomba. Eles pegaram todas as bombas de Onigashima e tacaram nela. E explodiu ela num buraco cheio de magma. É, mas eles são fracos. Aqui, e ela foi jogada de escanteio, foi derrotada meio ali qualquer coisa. É meio qualquer E coisa. o bando dela, pior ainda, cara, que os caras queriam chegar na guerra, eles só estavam tentando passar ali pela correnteza, mas eles não conseguiram. E aí eles meio que só desistiram, sabe? O Oda meio que só deixou eles do lado de fora da guerra, pra eles não participarem. Porque, como eu falei, já tinha tanta coisa na guerra que eu acho que o Oda tava ligado que não dava. Cara, eu acho que é o bando da Big Mom, a gente vai ver de novo, lá em Elbaf. Pra eles participarem, então... Se pá, né? Bom, eles só ficaram na porta da ilha durante a guerra toda mesmo. E, aproveitando que a gente tá falando de vilão, inclusive, vamos falar do terceiro ponto em específico que é muito importante pra Wano, né? Vamos falar do Kaido. É, e sem contar que além das bombas, eles tacaram nela aquele bicho de fogo que o Kanjuro desenhou, tá ligado? Eles tacam um bagulho nela, tipo um combo gigantesco nela, foda-se. O vilão principal do arco. Cara, uma coisa que sempre me surpreendeu muito no Kaido, como vilão em específico, cara, é como ele ficou anos sendo preparado, sendo hypado pro público e tudo mais, pra quando ele de fato... One Piece é sobre circunstância e não sobre quem ganha limpo no soco, exatamente, cara. One Piece é exatamente isso, as lutas são totalmente circunstanciais. Não é questão de ser mais forte ou mais fraco, é quem tem ao seu lado as melhores habilidades pra poder vencer, a melhor estratégia e tudo mais. E a Big Mom, ela não toma dano de fora pra dentro. Ela toma dano de dentro pra fora do LoL. O LoL, todo dano que o LoL dá nela é de dentro pra fora, mano. E aí ferra com ela, obviamente. Aparecer na obra, eles são um dos personagens que o público menos se importa. Pra vocês terem uma noção, por exemplo, a Verdade, o Kaido é um dos personagens que o público não se importa. última pesquisa de popularidade que o One Piece teve foi realizada em 2000. Tá de sacanagem, velho. Ele tá levando em consideração pesquisa de popularidade, mano. 2021 e 2022. E nessa pesquisa, cara, o Kaido não tá nem entre os 60 personagens mais populares. É complicado, né? Mesmo a gente sabendo que tá rolando o arco do Kaido. Ele é o número 65, cara. Aquele urso do bando do LoL. O E o urso é muito pica, tá? Beppo é mais popular que o Kaido. Esse personagem aqui, que é tipo o Igor 3K do Flow Podcast E esse personagem é muito pica também, tá? num caixote, é mais popular que o Kaido. E sabe por que isso, cara? É porque o Kaido é um vilão odiável, Linkzinho. Então eu acho que as pessoas não gostarem do Kaido tem sentido, Linkzinho. Acho que o objetivo era esse. Por que o Kaido é tão esquecível e por que o pessoal se importa tão pouco com ele? Eu acho que eu sei um pouco da resposta. É porque quando o Kaido foi apresentado como vilão e tudo mais, né? Eu acho que o Linkzinho queria ver em One Piece eram personagens mais humanos, como em Nagatoro. Como a anatomia do Oda não é realista, ele ficou puto. É verdade, mano. E como personagem, uma das coisas que mais era interessante a respeito do Kaido era o quanto a gente não sabia nada sobre ele ainda. E tudo dava a entender que ele ia ser um personagem que tinha muito a mostrar, principalmente pro quão importante ele era. Ele foi parte dos Piratas Rocks, então ele sabe coisas sobre o passado, sobre os D, talvez, e quem sabe até algumas coisas a mais. Em algum momento da sua vida, ele desenvolveu depressão e busca por um lugar pra morrer. A razão disso a gente ainda não sabe. Cara, eu acho que o Linkzinho, ele realmente não sabe ler o subtexto das coisas, tá ligado? Ele não se ligou na nuance do arco, mano. Ele não se ligou nas coisas que o arco tava dizendo, no passado do Kaido, as coisas que estavam acontecendo. Ele não se ligou, velho.
de fato. Ele não leu o Wano. Caralho, o Wano conta a história do Kaido, que o Kaido era dos Rocks, e aí os Rocks foram eliminados, daí a Big Mom deu a fruta pro Kaido, aí o Kaido fugiu, foi capturado pela marinha, foi usado como cobaia pelo governo mundial, depois fugiu de novo, ele era pobre, teve que virar um bandido. Antes de entrar pro J Rocks, ele virou um bandido lá do país dele e tudo mais. Tem o passado do Kaido, velho, conta tudo sobre o Kaido. Dá pra você ter uma noção do que o Kaido é assim. Fato, ele literalmente escravizou um país, permitiu testes em crianças e várias outras coisas. Então a E tu queria que ele fosse popular ainda, né? camada de aprofundamento que a gente podia ter no personagem dele é ótima, mas nada disso acontece. O que é o Kaido? Não, o Kaido, ele matou pessoas do país, poluiu o país, usou crianças como cobaia, e ele queria que o Kaido fosse popular. No geral, quando ele é apresentado pra gente, nós sabemos que ele é um cara triste, cachaceiro e que é o homem mais forte do mundo. Igual todo brasileiro. 200 capítulos depois, quando a guerra acaba e o Kaido é derrotado, o que a gente sabe sobre o Kaido? Que ele era um cara triste, cachaceiro e que ele é o homem mais forte do mundo. No geral, o personagem dele é só isso. A personalidade do Kaido é ser o cara mais forte do mundo e só. Claro que existe muita gente que eu já vi comentando, inclusive, Faltou profundidade de Nagatoro, né? que o Kaido já é um baita vilão com o que ele tem. Ele não precisa de um passado, de motivação Faltou a humanização dos personagens de Nagatoro, né? Tal como naquele vídeo dele. e tudo mais, ele já é da hora só sendo forte, maneiro e malvado. Esse é um dos pontos que, sinceramente, eu discordo. Muito forte. Só por você olhar a lista dos personagens mais populares de One Piece, dá uma olhada nos vilões que são mais populares na obra, e você vai perceber que esses vilões que são mais populares são justamente o oposto disso. São caras que não eram só malvados e acabou, fortes e acabou. Eles tinham passado, eles tinham desenvolvimento, eles Mas o Kaido tem passado, Linkzinho. Ele tem desenvolvimento. tinham motivações interessantes, O Kaido tem a motivação dele, cara. e eles tinham personalidades que desenvolviam. A gente Motivações interessantes. Golpe de estado. Linkzinho, olha só, hein? Xandão vai te pegar, tem hein? um flashback, inclusive, do Kaido, que eu acho muito engraçado, porque o flashback mostra basicamente isso. Ele era forte quando ele era criança. Aí ele cresce, fica adolescente e ele fica mais forte. Aí ele fica adulto e agora ele é ultra forte. E só, o que nós vemos Só. dele em todo o arco é apenas ele sendo o cara mais forte do mundo. Tipo, ele vai lá, ele sobe no domo e um grupo de pessoas tenta sair com ele na porrada. O grupo de pessoas não consegue. Aí vem mais gente pra poder tentar sair com ele na porrada. Ele fica solando as pessoas durante o arco inteiro sem matar ninguém, obviamente, porque ele não tem essa habilidade de tentar matar as pessoas e tal. E até que é bem feita essa parte dele ser o cara mais forte do mundo, sim, é extremamente bem feita. Ele literalmente tem tipo umas 6, 7 lutas no mesmo arco. Isso é maneiríssimo. Mas eu acho, cara, que pra tudo que o Kaido representava, pro ponto da história onde ele tava, putz, parece que faltou alguma coisa a mais, né? Mas enfim, vamos nessa. O quarto ponto que eu vi que muitas pessoas de fato falam muito a respeito da história é a Yamato. Que pra quem não conhece, Yamato é basicamente o personagem filho do Kaido, é o personagem que flertou o arco inteiro dela com ser um chapéu de palha, entrar pro bando do Luffy e tal, visto que desde Lá a vem. primeira aparição do personagem da Yamato já é ela falando: vou entrar no barco do Luffy, vou viajar o mundo, vou ser livre como Oden e tal, e no final de tudo, ela não entra. Eu me lembro, inclusive, de uma vez. Cara, assim, eu não gostei também no final do Yamato, tá ligado? Eu queria que ele fosse com os Mugiwaras. Só que eu acho que o caso do Yamato é igual do Jinbe, tá ligado? Em algum momento ele vai entrar no bando. A questão do Yamato é que ele teve todo o arco, toda a vida dele querendo ir pro mar, só que quando chegou em determinado momento, ele notou que apesar do Oden querer ir pro mar, o desejo final do Oden era proteger o país dele, tá ligado? Então, o Yamato faz esse sacrifício, velho. Ele fala, eu vou pro mar um dia, mas enquanto o país não estiver organizado, eu vou ficar aqui pra ajudar os caras. Porque isso era um desejo do Oden, e eu sou o Oden. Porra, caralho, ele quer o quê? Que o personagem... Ele reclama, tá ligado? Se o personagem é igual do início ao fim, ele reclama. Se o personagem muda de ideia no final, não pode também. Eu queria o Yamato no bando? Porra, queria pra caralho. É muito foda o Yamato, velho. Mas não aconteceu, bola pra frente. Uma hora aparece de novo no mangá. E também, na altura do campeonato, o Oda meter outro personagem do bando ia dar merda, mano. Ia ter que estender a obra, tá ligado? Porra, mó caô. Cara, que eu vi um comentário muito engraçado dizendo uma parada que é tipo: ah, se você achou que a Yamato tinha característica suficiente pra entrar no bando, você só leu um mangá de pau duraço mesmo. Sendo bem sincero, gente, eu acho que a Yamato podia ter entrado no bando? Acho. Pacas. A ideia do personagem dela é legal, apesar dela não ter desenvolvido nada ainda, né? Ela simplesmente... Muito engraçado o Linkzinho fazer um vídeo de 20 minutos reclamando de sexualização em anime e chegar aqui nesse vídeo e fazer o quê? Sexualizar personagens. Tal, né?
Isto é Linkezinho. Existe uma ideia bacana de querer ir pro mar e ser livre como o próprio Kozuki Oden foi. Oden, inclusive, que era um personagem genial, mas dentro do arco inteiro a gente não desenvolve muito disso, né? Todas as vezes que a Yamato aparece dentro de páginas... Cara, a Akuma no Mi do Yamato é de uma criatura mítica, lendária, foda-se, que praticamente é o cão guardião de Wano. Cara, tipo, tem lógica ele ficar em Wano como guardião, tá ligado? Pelo menos por enquanto, mano. Tem lógica. O Jinbe não ficou mó tempão e depois entrou no bando? Então, velho, é só ter paciência, o One Piece é assim mesmo. Dentro do anime em si, é só ela dizendo que ela quer ser livre, que ela quer ir pro mar, que ela quer ser como Oden, repetidas vezes, pra gente pensar que, bom, quando ela for pro mar de fato, aí o personagem dela vai começar a desenvolver. Ela finalmente chega no final do arco, onde ela tem a chance de ir pro mar, mas ela fala, não vou. Vou ficar e proteger aqui a ilha com o pessoal. Sinceramente, vocês até perceberam que depois que ela não foi pro bando, todas as pessoas que adoravam muito o personagem dela e tal, só meio que fingiram que ela nunca existiu. Rolou demais, Linkezinho. Porra. É meio triste, cara. Eu até gostava da ideia de ter um filho de um Yokon no bando e tal, mas não rolou, então, dane-se. O quinto e último ponto pra poder falar desse Cara, não acaba esse vídeo não, mano? Porra! vídeo aqui é o Gear 5. Ah, lá vem. Vou até me ajeitar aqui. Ah, lá vem. Vamos ver qual que vai ser a pio do LinkedIn sobre o Gear 5. Será que, tal como Requisada, ele odiou? Requisada que eu vi GX, tá? Dele xingando o Luffy, Gear 5. Vamos ver. O Gear 5. famigerado Gear 5. Quando eu pensei em fazer esse vídeo aqui, inclusive, eu pesquisei em vários vídeos e li comentários desses vários vídeos do que as pessoas achavam de legal e de não legal dentro de Wano. Ah, tá. Entendi. Esse vídeo, então, do Linkezinho é um compilado de comentários de outras pessoas? Foda. Eu percebi, cara, que tinha muita gente que não gostava do Gear 5. Mas, sinceramente, eu coloquei ele aqui na lista meio que como um contragosto. Eu acho, pessoalmente, o Gear 5 maneiríssimo. Ele acha maneiro, mas ele botou no vídeo porque ele viu que as pessoas não gostam. Entendi. Caralho, mestre do capitalismo, mano. O despertar do Luffy resgata em muita coisa a essência de One Piece, cara. Toda aquela coisa meio bobinha de comédia pastelão dos primeiros episódios, sabe? Quando o Luffy refletia balas e falava que o corpo dele era de borracha e tal. Eu simplesmente adoro o Gear 5, cara, porque ele tá dando espaço pra opinião popular. Verdade, mano. O Linkezinho é democrático. E isso é muito bonito de ver. Literalmente transforma o Luffy no pica-pau biruta. Não tem outra forma de explicar isso aqui. O Oda faz um esforço gigantesco Mó bundão, né, do Luffy? dentro de todo o arco pra poder mostrar pra gente que o Luffy agora é uma Toon Force. Ele cria coisas do nada, o olho dele sai pra fora, ele corre no meio do ar. Quando ele toma golpes, cara, o corpo dele simplesmente distorce como se nada fizesse dano real a ele. É simplesmente genial, cara. Assim, ele toma dano, né? Toda vez que ele toma esses golpes aí, mesmo com a piada na tela, ele reclama de dor. Então ele toma dano, Linkezinho. Tu leu essa porra, Linkezinho? É engraçado, é um conceito muito maneiro e encaixa perfeitamente na ideia de Joy Boy, que literalmente se traduz pra garoto sorriso. Pelo que eu entendi, pelas explicações de todo o público e tudo mais, a razão pela qual as pessoas não gostam do Gear 5 de fato é o baita furo que isso cria na obra. O furo? Me amarro num furo, cara. Traz pra mim. E aí eu acabo tendo que concordar de fato, né? Afinal de contas, nós temos o governo mundial em One Piece. Sim. E eles sempre souberam que a fruta do Luffy era bem perigosa, então... Sempre? Né? Eles sempre souberam que a Gomu Gomu no Mi, então, era na verdade uma outra fruta, que era a fruta do Nika, o deus do sol. Essa fruta foi passada pra posse de uma pessoa com um chapéu de palha. A gente sabe que o chapéu de palha representa... Cara, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu despertar essa fruta em 800 anos. Óbvio que o governo ia, com certeza, ficar de pau duraço só porque o Luffy tava com a fruta, né? Alguma coisa importante, porque, né, as últimas pessoas que carregaram o chapéu de palha foram só o Shanks e o Gold Roger. O Luffy é uma pessoa com D... Como é que ele vai saber que o chapéu de palha era o mesmo do Shanks e do Gold Roger, mano? Caralho. no seu nome, filho do Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo, e neto do Monkey D. Garp, o herói da marinha. O governo sempre soube que o Luffy Sempre. era perigoso, então. Sempre soube. Isso é verdade. Porra, desde que o Luffy declarou guerra contra o A gente for governo. levar isso em consideração. E mesmo assim, eles decidiram esperar 1000 e poucos capítulos pra finalmente, quando a fruta do Luffy despertasse e ele ficasse extremamente forte, eles falarem, ah, sim, verdade, né, vamos lá atrás do Luffy. Nos últimos capítulos do mangá, por exemplo, o pessoal tá mandando frota de almirante.
Pô, cara, por que ele tá mandando esse spoiler de graça? Atrás do Luffy. Os personagens dos 5 grandes anciãos, né, do governo mundial, finalmente estão indo atrás do Luffy por conta própria. O que isso tem a ver com o ano, velho? Mas qual é, cara? Eles esperaram 1000 capítulos pra poderem ir atrás do Luffy? Nisso eu concordo. Não tem lá uma grande forma de explicar, isso Não isso tem. só acabou gerando um pequeno Cara, é literalmente dito no mangá que todo usuário da Gomu Gomu no Mi morreu rápido, sem conseguir despertar a Akuma no Mi. Então, pela lógica, eles não acreditavam que era possível despertar de novo, pô. Só isso. grande furo na história. Mas, bom, o Gear 5 e essas outras questões aí, isso é assunto pra outro vídeo, né? Ah, vem mais vídeo. Eu tô adorando essa fase do Linkzinho comentando One Piece, mano. Tô ansioso já. Gear 5 e tal, que eu vou postar outra hora. Mas enfim, jovens, bom, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem grandinho, por sinal, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Caralho, excelente vídeo do Linkzinho, mano. Isso aqui sim é conteúdo bom. Linkzinho manda demais, mano. Ele falou sobre aquela pesquisa de popularidade. Ela saiu no dia 5 de maio de 2021. Quando a pesquisa foi feita, o último capítulo que tinha sido lançado tinha sido o começo da Guerra de Onigashima. Quando eles descobrem que os bainhas se reuniram num outro porto e o Jinbe reaparece. O Kaido ainda não tinha tido luta nenhuma, além de solar o Luffy no modo dragão. Ou seja, a pesquisa de popularidade que o Linkzinho usou como meta, né? Foi num momento onde o Kaido nem tinha tido nenhum destaque no arco ainda. Picar, gostei.